Graça e paz do Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. E eu quero aqui hoje iniciar o capítulo de número 6 de Hebreus. E vai ser muito bom, eu tenho certeza que Deus vai estar falando conosco aqui, tá bom? Os 3 primeiros versículos, o escritor aqui vai nos exortar a buscar uma fé madura, tá? Uma fé de amadurecimento. Nós vamos falar sobre isso, tá bom? Verso 4 até o verso 8, ele vai falar sobre o grave perigo de rejeitar a fé em Cristo. Então nós vamos falar sobre isso, tá bom? Que pode acontecer, isso pode, da gente estar rejeitando a fé em Cristo. Por causa de muitas coisas nós vamos olhar aqui, tá bom? Verso de número 9 até o verso 12, nós vamos falar sobre vivendo como herdeiro de Deus. Como nós podemos viver como herdeiro de Deus? Isso é interessante, tá bom? E o verso 13 até o verso 20, nós vamos falar sobre as promessas de Deus, é imutável, tá bom? Então vamos aqui meditar. Aqui o verso de número 1 diz assim: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos, até a perfeição, não lançando de novo os fundamentos do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina do batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir. Então, nós vamos os primeiros versículos 3 aqui. O verso 1 diz assim, primeiro, o verso 1 se refere, se os primeiros fundamentos, que se refere ao Antigo Testamento. Cristo é a peça central de toda a Bíblia. Então, toda a chave hermenêutica, toda a interpretação bíblica, ela passa pelo Antigo Testamento e pelo Novo Testamento, tá certo? Então, não existe interpretação completa, se não passa em Cristo. Então, todo o Antigo Testamento era a alusão do Novo Testamento, tá bom? Então, em Cristo fecha a profecia, cumpre-se a profecia completa, tá bom? Então, por isso que ele está falando sobre isso aqui, tá bom? Se o sacrifício do Novo Testamento, verso 1, o Senhor Jesus é o testamento que ele inaugurou como a sua obra na cruz, tá? Refere-se a esses cristãos judeus que se remonta o antigo sistema do sacrifício, tá bom? Refere-se à fé para com Deus na esfera do caminho do Antigo Testamento, que Deus já não aceitará, pois Jesus cumpriu toda a lei do Antigo Testamento, tá certo? Então isso é muito interessante. Verso 2 diz assim, e da doutrina do batismo, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Então, vamos olhar aqui, deve ser traduzida a doutrina dos levamentos, tinha que ver com muitos lavamentos, contido no sistema do sacrifício do Antigo Testamento, tá certo? Remonta-se também às ofertas levíticas do Antigo Testamento, quando a pessoa trazia um animal de sacrifício, ele tinha que impor as mãos sobre a cabeça da vítima inocente. Então aqui mostra que o animal era inocente, um cordeiro. Assim também Cristo veio inocente, ele não devia nada. Ele foi sacrificado pelos meus pecados, pelos seus pecados, tá? Por isso que nós devemos
ter isso em mente na nossa vida, tá bom? Verso 3. Isso faremos, Deus o permitir. Isso faremos se Deus permitir. Em outras palavras, se não fizermos isso, refere-se a continuar a perfeição de Cristo. Os resultados serão desastrosos, tá bom? Refere-se ao fato de que toda dependência tem que estar em Cristo. Toda a nossa dependência tem que estar em Cristo. Fora dele não há salvação. Verso 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e foram feitos participando do Espírito Santo. Então, nós vamos parar aqui e daqui amanhã nós vamos estar aqui, se Deus assim nos permitir, explicando o verso 4. Eu quero ser muito minucioso aqui, a partir do versículo 4, que tem muitas lições boas aqui, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e que possamos estar atento àquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida. Querendo Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus no nosso coração. Fique com Deus. Até lá, em nome de Jesus.